Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e misericordioso que nos ama, nós antes, longe do Senhor, estávamos no pecado e nós seguíamos todas as concupiscências da carne, o pecado neste mundo. Nós éramos aqueles que precisávamos receber o julgamento e o castigo eterno diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos permitir uma grande graça para nós, porque o Senhor realmente nos amou quando nós desconhecíamos o Senhor. E a graça que nos foi permitida foi o Senhor Jesus que recebeu o julgamento e o castigo que nós merecíamos receber. Através daquele sangue precioso derramado pelo Senhor, todos os nossos pecados foram lavados, para que jamais recebamos o julgamento novamente diante do Senhor. Sem nenhum preço a ser pago por nós, o Senhor nos salvou, nos considerou como seus filhos. O Senhor nos permitiu a esperança tão grande e graciosa de poder entrar no seu reino, Senhor. Nós agradecemos por toda a sua graça, damos louvores somente ao Senhor Deus, nosso Pai. Através do sangue precioso do Senhor, nós que fomos salvos agora estamos todos reunidos diante do Senhor Deus. Através do seu grande amor, nós estamos louvando, aprendendo a sua palavra. Nós todos, dentro desse rebanho santo do Senhor, estamos reunidos orando. Senhor, que cada pessoa ao nosso redor realmente possa ser protegida diante do Senhor. E que o Senhor Deus possa realmente nos demonstrar, através da sua mão graciosa, qual é a sua vida, qual é o seu poder dentro da sua família, que possa nos preencher. Que através da palavra da verdade, nós todos possamos ser sustentados de forma graciosa do Senhor. Que nós possamos viver de forma adequada como seus filhos. Que todo o nosso coração, nossa vivência possa ser cuidada pelo Senhor. Que nenhuma pessoa dentre nós possa se perder da graça do Senhor Deus. Já no tempo que está para vir, a graça do Senhor, o seu retorno, que nós todos possamos estar na glória diante do Senhor. Senhor, nossa igreja que está pelo país todo, pelo mundo todo, nesse último tempo agora, essa missão de evangelização da sua palavra, que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos aguentar, que nós possamos ser controlados pelo Senhor, que possamos ser reinados sobre a sua palavra, para que todos os dias mais possa aumentar o número de pessoas que recebem essa sua palavra e a sua salvação, que possa ser manifestado o seu poder. Senhor, nesse tempo agora, nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde destes. Aqueles que estiverem no meio da tentação em seus corações, que estiverem no meio das dificuldades, no meio de qualquer sofrimento, que cada um deles, o Senhor Deus, possa permitir a graça necessária para que nenhuma pessoa se perca, Senhor. Senhor, a cada momento que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, que o Senhor Deus possa nos cada momento consolar e nos mostrar qual é o caminho que devemos percorrer. Que nesse tempo agora também, através da palavra do Senhor Deus, possa ser manifesta a nós. Que através da sua palavra, nosso coração, nossa vivência possa ser renovada. Que jamais possamos seguir as coisas mundanas deste mundo, em vãs, mas somente possamos viver pela sua glória, pela sua graça, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다. 예수
Então vamos procurar na Bíblia. Palavra de João, capítulo 10. Novo Testamento, João, capítulo 10. João, capítulo 10. A partir do versículo 1 ao 5 eu irei ler. João, capítulo 10. A partir do versículo 1 ao 5 eu irei ler. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Até aqui. Então, o tempo ficou bem quente agora. Quando chega o verão, toda a criação não somente ela cresce, mas é um momento onde pode dar frutos. Os frutos ficam maduros. E naquele outono é o tempo onde nós podemos colher todos esses frutos. Então, nós cristãos também, quando nós estamos no verão, então, através de toda a criação, realmente a nossa vida de fé, não somente ela está crescendo, mas nós podemos dar frutos para dar glórias ao trabalho do Senhor Deus, penso eu. Então, daqui a por volta de 20 dias, nós teremos o nosso retiro de verão. O retiro de verão tem por volta de 7 tempos contínuos. Dessa vez, haverão muito mais pessoas do que há vezes passadas, penso eu. Acredito que em cada tempo virão por volta de 10.000 pessoas. Antes, quando vinham bastante, havia momentos que passavam bem mais de 10.000 pessoas por tempo. Então, durante 4 dias e 3 noites, naquele momento onde nós podemos vivenciar todos juntos, podemos ouvir a palavra, podemos estar orando, todos nós juntos. As pessoas que ainda não receberam a salvação, eles, para que possam receber a salvação, podemos ajudar. Então, para todo esse trabalho, nós estamos juntos. Para as pessoas do mundo, quando estão no verão, eles conseguem as férias deles e eles, junto com as famílias, viajam para as montanhas, para o mar, ou lá para o exterior, para ter um tempo bom, um tempo alegre. Isso também é necessário. Então, mas nós, cristãos, um momento onde nós podemos descansar, um momento onde nós podíamos ter um tempo alegre, se nós tivermos chances, nós precisamos evangelizar para nossos vizinhos, para os espíritos perdidos ao nosso redor, pensando como é que eu posso pregar o evangelho para eles. Então, a evangelização não acontece sozinha. Então, primeiro é necessária a oração, o sacrifício de outras pessoas, primeiramente. Então, toda a nossa oração fervorosa, nosso tempo, todo o nosso esforço, toda a nossa liberdade, que nós todos possamos estar realmente no maior esforço, no tempo que nos é permitido, que nós possamos entregar ao Senhor Deus, as nossas férias, as nossas folgas, possamos entregar ao Senhor Deus. Que nesses momentos onde nós todos possamos realmente receber a graça do Senhor Deus. Que nós todos realmente possamos nos esforçar para dar alegria e glória ao Senhor Deus Pai.
Nós todos realmente podemos dar somente o nosso máximo ao Senhor. Então, muitas pessoas estão orando, estão preparando pelo acampamento. Nesse tempo agora, para salvar muito mais espíritos do que da vez passada, nós todos estamos preparados, confiantes, corajosos, esperando, aguardando por esse tempo. Não é somente pessoas especiais que estão fazendo esse preparo, mas qualquer outra pessoa que recebeu a salvação, primeiramente, precisa fazer esse trabalho. Mas se não o fizer, nesse tempo agora falar, desse tempo a vez, desculpem, mas eu preciso descansar. Eu vou para um lugar silencioso, descansar com a minha família. Então, como é que vocês pensam sobre isso? Então, no meio da guerra, os soldados, eles estão realmente aguardando a morte, estão indo lutar contra o inimigo, mas um soldado sozinho, ele fugir, desertar, na guerra ele é condenado à morte. Então nós, pensando no senso comum, no nosso conhecimento, não é por causa que eu largar, não fazer o mal, realmente é o bom, mas realmente nós também não devemos esquecer que não fazer o bem também é malignidade diante do Senhor Deus. Nós realmente precisamos fazer a coisa boa, e se nós não o fizermos, isso é maldade diante do Senhor Deus, isso é pecado. É por isso que o tempo que nós temos para evangelizar não nos resta muito. Então é por isso que nessa última chance que nos é dada, então para que mais uma pessoa possa receber a salvação, qual é o trabalho que podemos fazer? Com certeza existe um trabalho para podermos fazer. Então mesmo que eu não faça, todos vão fazer. Realmente, com certeza, se você não fizer, outras pessoas vão estar evangelizando, vão fazer o trabalho da salvação, mas existe um trabalho que você tem que fazer. Então é um trabalho onde você precisa se responsabilizar. Então, se for para diante do Senhor Deus, vai ter um momento onde você recebe o elogio ou ouve a repreensão do Senhor. Então, você precisa estar realmente vivendo de uma forma adequada para participar da glória do Senhor Deus. Porque senão você vai para diante do Senhor Deus, mas você não pode realmente estar no meio da repreensão, no meio da vergonha. É por isso que no último tempo nós precisamos dar o máximo que nos é permitido. Que nós possamos fazer o trabalho do Senhor Deus. Que nós, irmãos, possamos todos realmente planejar antecipadamente, porque se não planejar antes, realmente não tem como ter sucesso nesse tempo. Então, mesmo que você não consiga preparar um tempo, realmente você tenta fazer de qualquer jeito no final, não tem como fazer esse trabalho. Então, é por isso que para o trabalho da evangelização, para quem que eu irei evangelizar? Realmente essas coisas nós precisamos estar preparados já para evangelizar, já pensar em qual palavra, realmente como é que iremos convidar, realmente a promessa vocês precisam fazer com eles. É dessa maneira que precisam evangelizar. Então, realmente no domingo pela manhã, para os irmãos e irmãs que receberam a salvação agora, e também os irmãos e irmãs que mesmo que tenham recebido a salvação, mas ainda não sabem adequadamente sobre a vida de um cristão, por causa disso, eu quero realmente pregar as palavras realmente com o tema, realmente como é a vida de um cristão que nasceu de novo. Então, o cristão que nasceu de novo, como ele deve viver? Então, já que está escrito de forma detalhada na Bíblia, então, antes de recebermos a salvação, nós vivíamos da melhor maneira simples que nós tínhamos para viver. Então, quer dizer que vamos no domingo para a igreja, ou louvamos, ouvimos uma palavra, fazemos trabalho voluntário, ou cumprimentamos os irmãos e voltamos para casa. Então, isso, até os religiosos que não receberam a salvação fazem isso. Então, como é a vivência de um cristão? Não é isso. A vivência de um cristão, ele como filho do Senhor Deus, como um cristão, como corpo de Cristo, como um membro desse corpo, realmente existe um trabalho para ser feito. Então, como é que eu irei fazer esse trabalho? Sabendo dessa maneira, precisamos ganhar a sabedoria, precisamos ter a força e o poder para fazer conforme a vontade do Senhor Deus, porque o Senhor, Ele ajuda. O Senhor Deus permite a sabedoria e o poder, a habilidade para aqueles que têm a vontade diante do Senhor Deus. Então, como é que nós podemos agradar ao Senhor Deus? Isso precisa se tornar o objetivo da nossa vida.
É por isso que realmente da vivência de um cristão, realmente é necessário que nós possamos viver de forma adequada. E não somente viver dessa maneira, mas que nós todos, realmente dentro da nossa vivência que estamos vivendo diante do Senhor, possamos saber qual é a coisa mais importante como cristão. Então, dentro da vivência de um cristão que nasceu de novo, realmente recebendo a condução do Espírito Santo, eu quero continuamente pregar. Então, no tempo passado, nós falamos sobre qual é o trabalho do Espírito Santo após recebermos a salvação. E ainda tem muita coisa que eu quero falar sobre o trabalho do Espírito Santo, mas ainda, por enquanto, deixando um pouco de lado e anexando mais a parte de como é a vivência de um cristão. Eu quero falar que realmente receber a condução do Espírito Santo, todos estes são filhos do Senhor Deus, como eu já disse através dessa palavra. Tá, após recebermos a salvação, uma pessoa que se tornou filho do Senhor Deus, ele recebe a condução do Espírito Santo do Senhor. Ele recebe a condução do Espírito do Senhor Deus. Isso é uma evidência de que você é filho de Deus, uma evidência. Então, por isso, que agora nós não seguimos as vontades carnais, não é pela simplicidade que nós temos na nossa vivência, mas sim é pela condução do Espírito Santo. O Espírito de verdade, quando ele vier, ele irá conduzir a vós todos para meio da verdade. O Espírito do Senhor Deus nos faz compreender toda a verdade. Realmente não é nem para a direita nem para a esquerda, mas é pelo centro, para o centro da palavra do Senhor, para o meio da palavra. É por isso que nós agora precisamos seguir a palavra do Senhor Deus de forma cuidadosa, nós precisamos dar um passo a passo. Então, se olharmos em Salmos, o Senhor diz que a sua palavra é como se fosse a lamparina, a luz para os meus passos. Então, para nós ouvirmos essa palavra do Senhor, para podermos receber essa salvação, nós realmente temos diversas palavras que precisamos conhecer. Então, realmente, o Espírito Santo, ele está realmente nos ensinando uma a uma para nós. Tá? A palavra do Senhor Deus é a lamparina para diante dos nossos pés. Realmente é a luz para o meu caminho. Se não tiver luz no meio do escuro, como é que você vai andar por aí? Este mundo é escuro, é realmente todo bagunçado. Tá? A palavra do Senhor Deus, ele é como a lâmpada que realmente ilumina o nosso caminho de noite. Então, a luz do Senhor Deus realmente é o que? É a luz para os meus pés, é a luz para o meu caminho. Se olharmos em Salmos também, nós podemos ver que realmente todos os nossos passos que nós fazemos diante da palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele está protegendo. Então, realmente, nenhuma pessoa poderá controlar a morte de mim. Realmente, cada passo a passo. Realmente, que nós todos possamos estar agindo diante do Senhor Deus dessa forma. Realmente, que nenhuma pessoa contraria o Senhor Deus. Então, é necessário que, enquanto você viva pela palavra do Senhor Deus, você não caia para o pecado. É por isso. Então, agora, é por isso que a vivência de como é receber a condução do Espírito Santo. Cada um a um, nós precisamos aprender. E quando nós aprendemos essas palavras, precisamos agir. Então, ultimamente, então, eu realmente, quando nunca dirigi o carro, eu estou indo para um lugar difícil. Realmente tem o Navigation que eles fizeram, o DPS. Então, o GPS, quando você deixa tudo salvo, realmente nós podemos ver que a condução do Espírito Santo. Então, essa condução é realmente tão cheia, nós podemos ver realmente quantos soldados tão grandes que tinham falavam para nós virarmos à esquerda. Então, o Senhor, lutos realmente. Ele, irritado, ele mesmo mudou todas as coisas. Realmente, se ele tivesse pego todos os outros discípulos, realmente ele chegou até o lugar onde os discípulos estão. Realmente, como isso é tão simples, não é? Então, realmente, no Japão, antigamente, eu realmente, quando estava lá na igreja, realmente, com outro irmão, que ele era vice-presidente de uma empresa, de um hospital. Então, ele tinha um carro muito bom. Então, ele lá dentro do carro, nós realmente estávamos indo para o lugar de acampamento de retiro de verão. Então, realmente, em 10 tempos ia acampar, mas realmente é a primeira vez que tinha visto o GPS. E eu falei, nossa, que interessante. Tá, aparecia a voz de uma mulher bem bonita. Mas se fosse errado, ela começa a reclamar também. Ele mandou-os retornar. Então eu pensei, realmente, como é que existe isso? Realmente, todas as pessoas que têm isso, nós podemos ver que realmente nenhuma pessoa está deixando de ter. Então, em nosso caminho da ida ao céu,
O Espírito Santo, ele nos conduz de forma exata para o reino do sol. Realmente nós estamos ali é por causa que foi tudo treinado. E desde o último momento que eu realmente peguei. Então por isso que através da palavra do Senhor Deus, cada momento mais precisamos ir compreendendo. Então realmente como o GPS, ele está nos ensinando o caminho, mas se nós desobedecemos e vamos do jeito que nós queremos, nós vamos nos perder, certo? Então não pode ser assim. Então agora é necessário pensar dessa maneira. Então, através da palavra que está em João, capítulo 17, realmente nós possamos aprender qual é a vista do Senhor Deus para descer sobre esse mundo. Então, realmente, o Senhor ele nos chamou de ouro e realmente ele diz que ele é a ovelha. Então, realmente, todas as pessoas que estão aqui, as ovelhas, elas foram pegas. Então, em Isaías, capítulo 3, realmente ele diz que todas as ovelhas estão junto com o Senhor. Então, mas realmente não é como a ovelha que realmente eles levaram que está cheio do pecado. Então, realmente, quando estavam procurando o pecado diante do Senhor Deus, realmente todos eles confessaram ao Senhor. Então, realmente, qualquer pessoa que tenha feito isso, agora está vivendo conforme o julgamento do Senhor Deus no pecado. Se olharmos em Lucas, nós podemos dizer que realmente nesse trabalho diante do Senhor Deus, realmente eu encontrei pessoas que são iguais a mim. Então realmente no tempo onde todas as outras pessoas que estão no meio desse pecado do Senhor, realmente diante do Senhor, de cabeças baixas, realmente de qualquer maneira que olhemos, realmente nós não podemos dizer que ele veio com muitas coisas, mas realmente veio para salvar o reino do Senhor. Então se olharmos em 1 Pedro, realmente no momento que nós chegamos, nós podemos dizer que existe o julgamento do reino do Senhor Deus. Então agora já não é mais ovelhas perdidas. É o Senhor Deus que agora se tornou realmente o pastor em nossos tempos, realmente aquele que protege. Tá, até que nós possamos entrar no reino do Senhor Deus e ele irá nos conduzir. Se olharmos em Salmo 123, dentre os salmos que Davi escreveu, tem o maior, o mais belo de todos. O Senhor Deus é meu pastor e nada me faltará. Ele me fará repousar em pastos verdes. Então ele é o que realmente alimenta o meu espírito e ele me conduz pelo seu trabalho. Então realmente Davi, ele era pastor de ovelhas em Belém. Ele realmente estava cuidando de várias ovelhas no templo. Realmente vinha um urso, vinha um leão para roubar as ovelhas. Então ele ia atrás e ele brigava com o urso. E ele conseguia resgatar aquelas ovelhas, o cordeiro pequeno da ovelha dos animais selvagens. Então realmente ele matava o urso. Mas como é que uma criança tão pequena como Davi, realmente um pastor de ovelhas, ele conseguia lutar contra o leão, o urso? Então não foi somente Sansão que lutou contra o urso. Então o Senhor Deus o ajudou. O Senhor Deus permitiu uma força extraordinária para ele vencer contra o leão, contra os ursos e assim resgatar as pequenas ovelhas. É por isso que Davi realmente ele vem como formato para Cristo. E depois ele vai e luta contra o líder dos filisteus, Golias. Ele vai e o apedreja com a pedra e o mata. Então assim realmente ele através da palavra recebe todo o ensinamento e assim se tornou o rei de Israel. O Senhor Deus ele quebra a cabeça de Satanás. Então, mas por você dominar esse evangelho do Senhor Deus, o Senhor Deus ele salva a nossa vida. Realmente o Senhor se torna o Criador de todas as coisas. Realmente esse é o formato para Cristo. Realmente o Davi também ele é formato para o Cordeiro do Senhor Jesus. Realmente nós estamos vivendo no Cordeiro, nós estamos ajudando o Cordeiro. Da mesma maneira o Senhor ele está ajudando o nosso espírito. O Senhor é o nosso pastor. Realmente nada me faltará. O Senhor, ele deu a vida para a minha vida. Realmente ele me conduz para o caminho da justiça. Realmente quer dizer que todas as coisas perdidas, o Senhor, ele também está conduzindo. Quer dizer que realmente você está resgatando aqueles que estão mortos, vivificando. Esse é o trabalho do Senhor Deus. Realmente ele nos conduz para diante da verdade, diante da palavra do Senhor Deus. Assim ele nos conduz. Então por isso,
Então que agora realmente nós iremos permanecer eternamente na terra do Senhor Deus. É por isso que na última parte do Salmo 123, o Senhor irá nos conduzir até entrarmos no reino do Senhor. Realmente um salmo muito bonito, realmente um salmo realmente que tem uma palavra de grande importância para nós. Então em João capítulo 10, da mesma maneira, realmente o Senhor ele disse aqui, em verdade vos digo. Tem verdade em verdade. Quer dizer que o Senhor está falando aqui, na verdade, na palavra da verdade, dentro da verdade. Realmente quando ele está pregando realmente a verdade muito importante, realmente o Senhor Jesus se expressava dessa maneira. Então antes de nós orarmos, nós falamos amém. Então amém tem dois tipos. Então amém quer dizer que em verdade tem esse significado. E também realmente, e assim acontecerá. Então realmente nós falamos amém. Quer dizer que realmente em verdade, que realmente seja feita dessa maneira. Então realmente estas são as expressões. Então, realmente em verdade vos digo. Realmente o Senhor ele está nos contando uma verdade muito importante. Ele diz, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, essa palavra, antes, eu falava, o Senhor é o pastor das ovelhas. Eu pensava dessa maneira. Realmente, o pastor, ele entra pela porta. Então, o ladrão, o salteador, realmente aquele que quer roubar as ovelhas, ele não entra pela porta, ele vai dar a volta. Ele tenta roubar as pequenas ovelhas. Mas então, realmente quem entra pela porta é o pastor de ovelhas. Realmente esta palavra, quando eu realmente pensei de forma profunda, eu percebi realmente entrar pela porta. Então, com certeza, realmente só existe uma porta dentro de um rebanho, dentro de um curral. Realmente, somente você como entrar por aquela porta. Então, realmente pode ser um muro feito de pedras, pode ser como se fosse uma cerca, realmente feito dentro de uma caverna, onde coloca todas as ovelhas e depois se fecha. Ultimamente eles fazem o que? Eles colocam no cercado, e o pastor, ele fica realmente cuidando daquele lugar, daquela porta. Quer dizer que não tem como entrar dentro daquele rebanho, dentro daquele curral, se você não passar pelo pastor de ovelhas, que está protegendo pela porta, o porteiro. Que ele não dorme, ele está descansando, mas sentado ali esperando por qualquer adversidade. Então os ladrões, os lobos, eles vêm, querem realmente pular o que é a cerca, quer dizer, querem roubar, são ladrões, são realmente como salteadores. Então da mesma maneira, realmente precisa passar por essa porta, onde o Senhor, ele é o dono e ele pode passar. Então nós vamos pensar sobre essa palavra hoje. E agora, se olharmos em diante, no versículo 7... Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Ser a porta. Então o Senhor ele disse que entra pela porta, mas agora ele está dizendo que ele é a porta. Então o Senhor é a porta. Então, se olharmos no versículo 9, ele fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, realmente o Senhor é a porta. Realmente você tem que entrar pela porta para receber a salvação. Realmente que porta é esta para ser dessa maneira? É a porta da salvação. Então o Senhor primeiramente ele entrar por essa porta. Quer dizer que o reino do Senhor Deus naquele momento realmente estava fechado. Estava fechado por causa do pecado. Nós falamos em Mateus capítulo 3. Então, o Senhor, ele foi receber o batismo e estava saindo do Rio Jordão. Então, quer dizer que os céus se abriram. Quer dizer que realmente o Espírito Santo do Senhor, ele desceu realmente com a pomba, que entrou dentro do Senhor, realmente dizendo, este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Realmente, da mesma maneira, realmente João Batista, quando deu o batismo diante do Senhor, ele estava demonstrando antecipadamente que o Senhor, ele morreria e ressuscitaria. Então por que o Senhor Jesus, que não tem pecado, ele recebeu esse batismo? De entrar na água, quer dizer que você morreu e você é sepultado. E você sair da água representa a ressurreição. Então nós todos, realmente pelo Senhor Jesus, na verdade o Senhor Jesus por todos morreu e assim ele ressuscitou por todos. Então por que ele faz dessa maneira? Por que ele precisa disso? Por causa que se não for dessa maneira o Senhor não tem como nos salvar. O salário do pecado é a morte. Então, se não apagar com os pecados, não temos como receber a salvação. É por isso que em 1 João, capítulo 3, ele disse realmente que
O Senhor, Ele se manifestou para acabar com nossos pecados. Então o Senhor, Ele veio para acabar com nossos pecados. Falando de outra maneira, quer dizer que Ele veio realmente expiar com todos os pecados. Realmente, se o pecado não acabar, não realmente ser terminado, não tem como acontecer a salvação. É por isso que em Levítico capítulo 17, ele disse que realmente a vida está no sangue. Realmente o sangue fará expiação pelos pecados. Em Hebreus capítulo 9, versículo 12, e também, se olharmos o versículo 22, ele fala realmente sem derramamento de sangue não há expiação pelos pecados. Realmente sem expiação dos pecados não existe a salvação. É Lucas capítulo 1, versículo 77, da mesma maneira, através realmente do sangue, realmente do Senhor, através do perdão dos pecados, nós podemos receber a salvação. Então, falando da mesma maneira, realmente o pecado, se restar um pouquinho mais, realmente como Mateus capítulo realmente 15, ele fala realmente se você tem um pecado como se fosse um pedacinho de pelo, realmente você não tem como fugir do julgamento do Senhor Deus. Então, da mesma maneira, realmente o Senhor, quanto que realmente Ele levou nossos pecados? Realmente Ele levou o que? Completamente tudo. Realmente todos os nossos pecados realmente foram lavados pela graça do Senhor tão grande. É por isso que o Senhor Ele permitiu todo o nosso julgamento, todo o nosso pecado para o Senhor, para que Ele possa realmente se responsabilizar. Então, da mesma maneira, realmente para que nenhuma pessoa deste mundo realmente se perca, o Senhor Ele realmente carregou todos os pecados deste mundo. Realmente que uma pessoa ela morresse por todas as outras pessoas do mundo. Realmente Ele recebeu todo o julgamento que todos os outros deveriam receber. Então Ele realmente foi ferido pelas nossas transgressões. Quer dizer que Ele recebeu realmente o castigo do julgamento por nós. Realmente quer dizer que nós agora não iremos ser julgados. Realmente como isso é o surpreendente. Da mesma maneira, realmente o Senhor, Ele para se tornar o Senhor da salvação, Ele realmente precisava morrer pelos pecados. Então por que que o Senhor Ele veio? Ele veio para morrer pelos pecados. Então o Senhor que não tem pecado, Filho unigênito do Senhor, Ele veio e se fez pecado e morreu por nós. Ele veio para receber esse julgamento. É por isso que o Senhor recebeu realmente o batismo e o céu ter se aberto. Da mesma maneira, realmente estava mostrando que o Senhor Jesus morreria, seria sepultado e ressuscitaria. Quer dizer que essa porta que estava realmente travada, quando o Senhor Deus agora foi aberta, a porta que estava fechada realmente se abriu. Quer dizer que a vida do Senhor Deus chegou aos homens. Quer dizer que os homens agora têm um caminho para ir para diante do Senhor Deus. É por isso que olhamos em João capítulo 14. Realmente o Senhor Jesus ele disse: Eu sou o caminho, a vida e a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Realmente quem quiser chegar ao Pai, realmente tem que vir por mim. Então, da mesma maneira, realmente, Mateus capítulo 17, o Senhor ele diz realmente para todos entrarem pela porta estreita. Então, realmente, o caminho que leva à vida é pelo caminho estreito e difícil, mas realmente são poucos os que procuram. Então, realmente, da mesma maneira, realmente a nossa vida de fé, realmente, ela é muito, muito pequena. Realmente, quão pequena ela é. Realmente quer dizer que realmente nosso pecado ela é tão grande. Realmente, mesmo que seja o nosso esforço, não tem como entrar, nada que nós façamos possamos entrar. Realmente, somente pela justiça do Senhor Deus que nós nos dependemos e podemos entrar. É por isso que a porta ela é estreita. E não tem como entrar dois juntos, tem que entrar um por um. Então, a salvação é individual completamente. Então, não é porque a mãe recebeu a salvação, que a filha pode receber a salvação, que o pai pode receber a salvação, que o irmão pode receber a salvação. Não existe isso. Depois que o Senhor ele se tornou o que é a porta da salvação. Então nós precisamos realmente passar por essa porta para recebermos a salvação. Realmente após recebermos a salvação, realmente o caminho para podermos entrar no reino do Senhor Deus ele é estreito, ele é difícil. Mas o Senhor ele está junto conosco. Realmente é um caminho onde podemos ir junto com Ele. Se olharmos realmente no cântico da graça, nós temos isso também. Realmente nesse caminho que nós todos estamos percorrendo. É um caminho realmente bem estreito, difícil ao nosso ver. Então realmente são muito poucos aqueles que buscam, pode ser solitário. Mas no final desse caminho, realmente o Senhor ele está ali. E realmente naquele final o Senhor ele irá nos abraçar. Então só de pensar nisso, realmente podemos dizer que é uma grande alegria e consolação para nós. Então realmente é tão estreito, é tão difícil, mas naquele final o Senhor está ali. Aquele cântico quando eu estava cantando pela primeira vez. Então eu derramei muitas lágrimas sozinhos. Então era tão grande agradecimento, tão grande emoção.
Então, por isso, que o Senhor, Ele morreu na cruz e assim Ele se tornou a porta para a nossa salvação. O Senhor, Ele também disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Então, realmente, Ele conduzir para esse caminho é a verdade. Ele nos conduz. Mesmo sendo difícil, estreito, o Senhor, Ele está junto conosco. Então, até entrarmos naquele reino, o Senhor, Ele irá nos conduzir. Então, por isso, que realmente qualquer um que entra pela porta, realmente são aqueles que podem receber a salvação. Então, como é que vai acontecer se você entrar por aquela porta? Realmente o Senhor, Ele morreu na cruz. Então, aquela porta da salvação pode ser aberta. Então, se o Senhor não tivesse morrido, realmente o nosso Senhor, realmente não tinha como se tornar o Senhor da nossa salvação, não tem como se tornar o nosso bom pastor. É por isso que em João capítulo 10, no versículo 10 também, no versículo 10 está escrito, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então o Senhor, Ele veio para dar a vida às ovelhas. Então por que Ele veio para dar a vida? Porque já que são ovelhas perdidas. A ovelha perdida quer dizer que é a morte. Então Ele salvar, resgatar as ovelhas perdidas, Ele está dando a vida. E realmente com maior abundância, realmente a abundância da vida do Senhor Deus, continuamente Ele vai nos fornecer. Então para isso, realmente o Senhor é o bom pastor. Então o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então para buscar as ovelhas perdidas, para salvar as ovelhas perdidas, realmente o Senhor, Ele precisava morrer. Se o Senhor não tivesse morrido na cruz, como é que nós poderíamos receber a salvação? Então pela morte do Senhor, nós que éramos inimigos do Senhor, agora realmente podemos desfazer essa relação. As portas do céu que estavam fechadas agora foram abertas. Quer dizer que foram abertas os caminhos para entrar ao céu. Então você entrar pela porta, quer dizer que primeiro o Senhor, Ele morreu. E por ter ressuscitado, aquela porta foi aberta. E assim Ele entrou primeiro por aquela porta. Ele foi primeiro por aquele caminho. Então vamos procurar Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, realmente, o santuário é você ir para diante do Senhor Deus. Então, você entrar no santuário, realmente, pela ousadia, você entrar no santuário. Então, agora, realmente, nós ganhamos essa ousadia para podermos entrar no reino do Senhor Deus pelo sangue do Senhor. Até por isso que em Efésios capítulo 3, versículo 12, realmente o Senhor Jesus, nós ganhando poder pelo sangue dele, realmente com ousadia nós podemos ir, com coragem. Então, realmente não é dependendo da nossa justiça, mesmo que eu faça algo muito bom, realmente não tem como lavar nem um pouquinho do meu pecado. Realmente não tem de forma alguma como a minha justiça me salvar, realmente somente o sangue do Senhor. Nós, através da força do sangue do Senhor, ganhamos a ousadia para podermos entrar no reino do Senhor Deus. Realmente ganhamos essa ousadia. Realmente esse caminho de entrar no reino do Senhor Deus, realmente é um caminho onde o Senhor Deus Ele abre o novo para podermos entrar no seu reino. Realmente o que é esse caminho? Então, o povo de Israel, eles têm realmente o santuário santíssimo.
Então o santuário todos os dias é um lugar onde os sacerdotes vão para servir ao Senhor Deus, mas o Santíssimo é o lugar onde somente uma vez ao ano entra para fazer o perdão dos pecados. O Santíssimo quer dizer que é um lugar totalmente puro e santo, onde o lugar do Senhor Deus está. Então para entrar por lá, então realmente sempre eles precisam entrar no dia do perdão dos pecados. Então é necessário preparar a ovelha ou a cabra para poder derramar o sangue. E assim eles, realmente colocando o sangue sobre o prato, os sacerdotes, eles abrem aquele véu e entram para o Santíssimo e vão sobre a arca da promessa. E eles vão até onde existem os 10 mandamentos e eles passam realmente nos chifres da arca. E assim todos os pecados que o povo de Israel cometeu durante um ano, realmente é colocado naquele lugar para ser queimado e expiado. E assim depois eles fecham o véu. E depois somente de um ano, realmente os pecados que todos cometerem, no dia do perdão dos pecados, realmente eles podem abri-lo e fazer novamente. E eles fizeram isso até que o Senhor Jesus retornasse. É por isso que em Mateus capítulo 27, quando o Senhor Jesus morreu na cruz e disse, está consumado, de cima para baixo, realmente o véu do Santíssimo foi rasgado. No dia do perdão dos pecados, eles abrem de baixo e entram, e depois eles fecham. Por quê? Então, porque realmente não é realmente uma oferta eterna, uma oferta completa. É por isso que quando o Senhor Jesus morreu, realmente todo aquele caminho, aquele véu, realmente foi rasgado de cima para baixo. O Senhor Deus abriu o caminho para com os homens. Então agora qualquer pessoa realmente vai depender do sangue do Senhor, pode depender da sua justiça. E assim eles podem ir para diante do Senhor Deus. Então realmente esse caminho é o caminho realmente o Senhor ele abriu para o santuário. É o caminho novo, vivo. Realmente o caminho aberto para o Santíssimo do Senhor. Realmente quer dizer que é para a carne do Senhor. Então realmente a carne do Senhor realmente é como foi consagrado, realmente pelo véu. Realmente é o início da salvação. Então realmente dentro do corpo do Senhor existe o Senhor Deus. Somente o Senhor Deus é o santuário. O santuário de Israel jamais será o santuário do Senhor Deus. Então o Senhor Jesus disse que realmente ele derrubaria esse santuário e depois realmente construiria em 3 dias o templo. Eles falaram, como é que demorou por volta de 40 anos para construir? Como assim você vai reconstruir em 3 dias? Você está falando loucuras. Então realmente esse era um dos motivos de eles tentarem matar o Senhor Jesus. Mas então o que o Senhor Jesus disse? Realmente vós realmente me matarás. Então realmente aqui no corpo do Senhor está o Senhor Deus, é o santuário. Mas já que vocês vão me matar, depois de 3 dias eu ressuscitarei. Até os discípulos, realmente eles não entenderam até que o Senhor Jesus ressuscitasse. Então realmente o Senhor Jesus, ele estava dizendo aquela palavra para mostrar que ele morreria e ressuscitaria. Realmente o que é esse véu? Esse véu é o corpo do Senhor Jesus que está entre os homens e o Senhor Deus. Realmente naquele lugar onde realmente tinha pecado, realmente era todo fechado. O Senhor Jesus, ele veio como sacrifício. O Senhor Jesus, ele entregou a sua carne e assim se rasgou o véu. Então por isso que aqui ele fala pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o sangue do Senhor realmente ele pôde fazer com que todos os nossos pecados eles pudessem ser lavados pelo realmente sua carne, que foi realmente ido para a dor, para o sacrifício. Assim nós conseguimos o caminho para a salvação do Senhor Deus. Isso não é algo surpreendente? Então é por isso que o Senhor, ele como nosso bom pastor, realmente ele entrou pela porta. Quer dizer que ele entrou primeiro do que nós. Então realmente pela sua morte, pela sua ressurreição, ele entrou pela porta. Então vamos procurar Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20. Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então se olharmos aqui também, então ele mostra realmente a entrada realmente ao santuário, realmente passando pelo véu. Então realmente deixando essa palavra aqui da frente,
nós podemos dizer que o Senhor Jesus, 우리가 그 realmente 소망이 nós 있는 temos 것은 essa esperança. 영혼의 닷 Então 같아서 nós temos realmente essa esperança no reino do Senhor Deus. Realmente é como o mar realmente nós podemos ver o que? Temos as ondas que batem e nós não sabemos um barco pequeno para onde ele será levado. Mas realmente esses barcos pequenos, se eles jogam a âncora naquele mar tão turbulento, realmente aquela âncora vai e se prende ao solo, no profundezas do mar. Então realmente o barco ele não vai ser levado. Então ele desce a âncora. Então, da mesma maneira. Realmente ser como a âncora da alma. Quer dizer que o Senhor ele nos prometeu. E aquela promessa realmente não muda. Realmente essa promessa do Senhor Deus. Então, realmente é como a âncora do Espírito. Realmente ele jamais balança. Então ele sendo segura e firme, que penetra até o interior do véu. Então realmente até o lugar onde existe a promessa do Senhor Deus. Realmente a nossa justiça jamais será trêmula. Realmente como se fosse a graça do Senhor Deus, nós realmente iremos transfixar aquele chão e iremos passar por véu. Então nós, realmente até aquele lugar onde o Senhor se encontra, dentro do Santíssimo, nós iremos entrar. Se abrir o santuário, nós podemos entrar no Santíssimo após abrir o véu. Então, da mesma maneira, realmente o Senhor Jesus, que foi inicialmente primeiro do que nós, realmente como disse aquela palavra, realmente ele foi primeiro para dentro do Santíssimo. O Senhor realmente ele foi o seu corpo. Então, o Senhor Jesus, pela sua carne ter morrido, então o Senhor ele estourou o sumo sacerdote que acaba com nossos pecados. Então, quer dizer que o Senhor ele foi primeiramente para dentro daquele santuário. Então, realmente seguindo os passos de Melquisedeque. Então, Melquisedeque, realmente ele seguiu o julgamento do Senhor Deus para a lei, para se tornar, o santuário, o sacerdote do Senhor Deus. Mas em Melquisedeque ele não tinha nem pai, nem mãe. Ele é como se fosse o Senhor Jesus. Então, realmente, o Senhor, ele se tornou o santuário para nossas vidas. Realmente, ele agora continuamente está escrito diante do Senhor Deus. Então, continuamente, o Senhor, ele entrou primeiramente ao seu reino. Realmente, somente por aquele caminho que foi aberto pelo Senhor, nós estamos seguindo. E assim nós podemos ir para diante do Senhor. E é por isso que o Senhor realmente entrar por aquela porta quer dizer que realmente ele ser o pastor, quer dizer que aquele que morreu, realmente aquele que venceu o domínio do pecado e da morte. É por isso que primeiramente ele entrou e assim deixou aberto o caminho da salvação. O Senhor disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. O Senhor se tornou o caminho, a porta, a verdade. Então, se não for por mim, não há ninguém que chegue ao Pai. Então, quer dizer que todos realmente eles estão conectados. São palavras assim. Então, vamos voltar para João capítulo 10 novamente. Palavra de João capítulo 10. João capítulo 10. João capítulo 10. Versículo 3 eu irei ler. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. O porteiro. Quem será o porteiro? Então o Senhor, ele é o pastor das ovelhas. Então o Senhor realmente é aquele que conduz as ovelhas. O porteiro realmente é aquele que ajuda o pastor das ovelhas. Então, em nossas palavras, ele faz um trabalho muito importante, ele é que auxilia nesse trabalho. Realmente, quem faz esse trabalho de auxiliar? As pessoas que receberam a salvação primeiro, as pessoas que pregam o Evangelho.
Então o porteiro abre a porta por ele. Realmente o Senhor é a porta. Mas se não existe quem pregue o evangelho, como é que ele pode entrar pela porta? Então, Romanos capítulo 1, versículo 21, ele diz que realmente eu não me envergonho do evangelho. Realmente o evangelho do Senhor é a graça, o poder, o dom de Deus para todo aquele que ouve e crê. Então, realmente, esse porta da salvação é o poder do Senhor Deus. Em Colossenses capítulo 1, ele diz que realmente esse evangelho chegou a vós e vós por ouvires e creres verdadeiramente assim podem entrar no reino do Senhor Deus. Então, quando você compreende essa graça do Senhor, você pode realmente receber essa salvação, porque isso é salvação por compreender a graça do Senhor. Então, mas então, em Romanos capítulo 10, versículo 4, capítulo 10, versículo 14, ele diz realmente, como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se não há quem realmente pregue? Se não conseguem ouvir, se não há quem ouve. Então, da mesma maneira, realmente, como é que você pode receber se não existe quem pregue? Realmente não tem nem como ouvir, como é que irão crer? Realmente é necessário de uma pessoa que pregue. Tem João capítulo 15. Então, realmente, quando o Espírito Santo vier, ele realmente o quê? Me testificará. Então, realmente, ele testificará sobre eu e vós. Realmente, quando o Espírito Santo vier, ele testificará sobre o Senhor. O Espírito Santo faz esse trabalho. Então, mas agora esse Espírito, ele pode testificar lá nos céus? Não, realmente o Espírito Santo, quando ele vier, ele manifestará a sua justiça em vós, serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então, realmente o Espírito Santo ele pode testificar através das pessoas que receberam a salvação. Então, o Espírito Santo, ele irá testificar. Realmente vós também, realmente irão testificar sobre mim através do Espírito Santo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele fechar a boca e não pregar o evangelho, como é que irão receber a salvação? A porta está aberta, mas para quem não crê, não está fechada. Então, já que não crê, está fechada. Então, o Senhor, realmente, ele disse que a porta dos céus está aberta. Mas o tempo da graça, realmente, quando acabar, será fechada esta porta. Nós precisamos pregar esta verdade. Para os espíritos coitados que não receberam a salvação, realmente por não crerem se tornaram inimigos do Senhor Deus, realmente por não crerem deram as costas ao Senhor, por não crerem realmente estão indo para o inferno, eles não sabem que existe o caminho para entrar no reino dos céus e está totalmente fechado. Então o Senhor realmente, quando nós pregamos o Evangelho, realmente ele por crer nessa palavra, ele está nos conduzindo. Então, o Senhor Jesus disse para Pedro, eu te dou a porta dos céus. Realmente, se abrirem no céu, realmente será aberto realmente aqui na terra. Então, realmente, da mesma maneira, o Senhor deu o caminho dos céus para o Pedro. E o Pedro, ao morrer, realmente foi passado para o Papa. Para o Papa de Roma, falando que ele é o sucessor de Pedro. Realmente, onde que existe isso? Como assim o Papa realmente ele pode abrir o caminho para todo mundo? Então eles falaram, realmente quem realmente representa o Papa na Terra são os padres. É coisa de demônio que fica falando isso. Realmente crerem nessas coisas. Realmente a Igreja Católica toda crê nisso e totalmente está corrupto. A gente falando coisas de demônio que não existe nem na Bíblia. É um caminho atalho direto para o inferno. Tem Mateus capítulo realmente 20, o Senhor ele disse após a ressurreição. Ele disse realmente receberei o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus realmente ele já estava dizendo antecipadamente que iriam receber o Espírito Santo depois da partida do Senhor. Realmente quando ele disser que deixar aqui na terra vai continuar do mesmo jeito dos céus, quer dizer que realmente se o padre ele falar os seus pecados estão perdoados, então os pecados vão ser perdoados. Se ele falar que deixe, então os pecados são deixados. Então, realmente, se você fizer a confissão ou haver o perdão dos pecados ou não, será que funciona? Não é isso. Então, dar a chave dos céus, a gente não é somente para Pedro, mas não somente os discípulos, mas para todos nós que recebemos a salvação, nos foi dado. Então, quando nós realmente recebemos a salvação, realmente assim a porta dos céus ela é aberta. Então, quando pregamos esse evangelho, aquelas pessoas também, realmente, eles podem abrir o caminho dos céus.
Então, realmente, o pecado ser perdoado é porque ele falou que foi perdoado. Não é isso, é por você crer que pecados foram perdoados, então você pode ser aberto. Mas se você deixa sem pregar o evangelho, então ele não pode receber o perdão dos pecados. Então é diretamente para o inferno. Então, por isso, que o porteiro, ele abrir a porta. Então, realmente, nessa verdade que o Senhor, ele realmente já deixou efetuado, nós estamos evangelizando. Para nós, existe algum tipo de sofrimento? Não, não existe. Existir, existe. Realmente, quando o Espírito Santo vier, nós realmente receberemos o poder do Senhor, do Espírito Santo, e assim seremos suas testemunhas até os confins da terra. Se pregar o evangelho, as pessoas recebem a salvação. Se não pregar, eles vão para a perdição. Então, isso é realmente, verdadeiramente, algo realmente surpreendente, o poder que o Senhor Deus nos permitiu. Mas esse poder, ele não está em nós. Então, o Senhor, pela sua morte, realmente, ele nos permitiu essa palavra. Realmente, se nós pregarmos esse sacrifício do Senhor, realmente essas pessoas podem receber a salvação. Mas se nós não pregarmos, é somente o quê? A perdição. Realmente é um trabalho tão surpreendente. O porteiro, ele realmente o vê e abre esse caminho. Quer dizer que nós fazemos compreender a salvação. Então, realmente, a ovelha ouve a sua voz. Mas realmente, se pregarmos a palavra, realmente a ovelha ouve essa voz. Mas o porteiro, ele realmente ouve essa voz. Não, o Senhor faz ouvir essa voz. É a voz do Senhor. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2 também. Realmente ele disse, o apóstolo Paulo diz, realmente quando nós pegamos a palavra do Senhor Deus, realmente se nós recebemos através da palavra do Senhor Deus, e isso é verdadeiramente grande. Então, realmente esta palavra trabalha para dentro daqueles que creem. Realmente quando nós pregamos não é as nossas palavras. Realmente não são palavras de uma pessoa famosa. Realmente é a palavra do Senhor. Realmente é completando realmente a grande evangelho do Senhor Deus. Tem João capítulo 4. Aquela mulher samaritana cheia de pecado. Ela tinha 4, 5 maridos. Aquela mulher que tinha cheio de pecado. Ela se encontrando com o Senhor Jesus, ela viu que o Senhor Jesus era o Senhor, e entrando naquela cidade, ela saiu gritando como se fosse louca, falando, este é o Cristo, não é? Então, a palavra daquele homem parece loucura, então, mas ele fala com grande certeza. Então, muitas pessoas seguiram aquela mulher e foram ver sobre esse Senhor Jesus, que realmente depois o conduziram para dentro de Samaria para pregar o Evangelho a eles. O Senhor, durante 2 dias, realmente pregando o Evangelho lá dentro. Realmente as pessoas de Samaria compreenderam a graça do Senhor Deus, receberam a salvação. Realmente o Senhor Jesus ainda não havia morrido na cruz e não havia ressuscitado, mas eles já ouviram essa verdade que o Senhor Jesus o faria, é por isso que eles compreenderam. Então, o que eles falaram? O que a mulher samaritana disse? Realmente, o que nós cremos realmente não são essas palavras. Mas realmente é a palavra que nós ouvimos, não de você, mas sim de Cristo. Então, primeiro, a mulher samaritana foi lá chamá-los, ouviram através de homens. Mas realmente, depois de ouvir, realmente é a palavra de homens? Não são. Realmente quer dizer que nós ouvimos diretamente do Senhor. Então, o porteiro, ele precisa abrir a porta. Então, realmente, abrir a porta é o quê? Pregar o Evangelho. Então, a ovelha ouve a sua voz. Daquele momento em diante, as pessoas que receberam a salvação, eles ouvem a voz do Senhor, que é o pastor. Eles vão seguir na voz do pastor. O Senhor, ele realmente, por causa do nosso espírito, ele vivifica, ele nos conduz para a sua palavra. Desde o momento que recebemos a salvação, nós ouvimos a palavra do Senhor Deus e o seguimos. A ovelha ouve a sua voz. Ele realmente conduz a ovelha através de cada um com o seu nome. Então, realmente, o Senhor, quando Ele nos salva, realmente Ele diz que Ele realmente já nos colocou o nome. Ele nos colocou um novo nome, nos recriará novamente. Realmente, o Senhor Ele permitiu o nome Pedro para Pedro, João e Tiago. Realmente deu o nome de Ur para eles. Saulo realmente deu o nome de Paulo. Então, da mesma maneira, realmente cada uma. Então, você decorar o nome de cada pessoa, depois você se encontrar, você falar o nome exatamente daquela pessoa, a pessoa realmente fala, nossa, que legal, a pessoa lembra de mim, lembra do meu nome. Então, como realmente é tão bom, realmente ele sente o calor vindo, certo?
Para você decorar o nome das pessoas é importante. Eu não conseguia decorar o nome das pessoas. Então primeiro eu olhava o rosto, e depois eu tento decorar o sobrenome, depois eu decoro o nome. Depois de várias vezes. Então uma pessoa que eu encontro várias vezes, eu com certeza vou decorar o nome. Então decorar o nome, você conhecer, quer dizer que você cria intimidade. Então, ele chama a sua ovelha, realmente cada um individualmente pela voz, pelo seu nome. Então o pastor de ovelhas, ele sabe toda a característica da ovelha. Então, ele fala, você é Toshiki, você é o Tosunhi, você é Ipuni, bonitinha, você é Chambagi, você é Tortori, você é calminha, você é desobediente. Então são nomes bem variados. Coloca cada nome e depois os chama. Então isso realmente quer dizer que o Senhor, ele conhece cada um de nós individualmente. Ele chama cada um pela voz e os conduz. Então Salmos em 140, realmente o Senhor, realmente como ele conta todo o número de estrelas, realmente ele sabe até o nome, chama-as pelo nome. Então, ele conta todo o número delas, mas também o Senhor, ele colocou o nome para cada uma delas. Então é surpreendente, certo? O Senhor Deus consegue fazê-lo. Então nós que recebemos a salvação, ele não somente decora o nosso nome, mas ele está contando todos os fios do nosso cabelo. Então como o Senhor, ele sabe de forma realmente tão profunda. Realmente o Senhor, ele nos conhece com certeza. Então nós, quando compreendemos essa graça do Senhor Deus, assim realmente o Senhor nos salva. Realmente da mesma maneira como o Senhor, ele mudou o nome de Abraão para Abraham. Então o Senhor, ele lembra do nome. Por isso, então ele realmente chama as ovelhas cada um pelo seu nome e as conduz. Então ele não somente nos salva, mas realmente ele está conduzindo todas as pessoas que receberam a salvação, precisam saber disso. Então agora o Senhor, ele nos conduz de forma correta. Então até entrarmos no reino do Senhor Deus, ele nos conduz. Então capítulo 10, versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Realmente ele não ouve a voz do estranho, é por isso que não o seguem. Eles fugirão dele. Então após recebermos a salvação, então agora o pastor vai adiante. Então eu já criei de ovelhas quando nós estávamos pregando o Evangelho. Então eles falavam para nós criávamos as ovelhas e davam as ovelhas, davam realmente umas 2 para cada um. Quando eles davam a fêmea, macho, realmente eles têm tantos filhotes, depois fica cheio o quintal. Mas depois você leva eles para o campo, deixa eles comerem da grama e depois leva eles de volta para casa. Mas realmente como a cabra, ela é tão teimosa. Mesmo você amarrando o pescoço da cabra, você tenta puxar, ela não te segue, não obedece. Então as ovelhas grandes, as cabras grandes, elas têm realmente os chifres bem grandes e eles são muito teimosos. Então mesmo você tentando puxar, realmente ele tenta levar até o dono, ele bate contra o dono. Realmente dói muito quando eles te batem. Realmente eles tentam chifrar, realmente eles são muito teimosos. É por isso que as pessoas realmente que são teimosas nós chamamos como bodes, como cabras. Realmente eles são muito mais teimosos que as ovelhas. Realmente tem aquelas pessoas que gostam de se bater na igreja, não é? Que bater com a cabeça. Realmente nós temos que tomar cuidado, porque vai que são cabras. Então, as ovelhas mesmo tendo o chifre deles não são pontudos, é o que é todo enroladinho para dentro. Dentro das ovelhas também tem ovelhas que realmente têm a característica forte, mas é diferente da cabra. Então, de qualquer maneira. Então nós quando olhamos eles realmente cuidando, fazendo um rebanho,
nós podemos ver que realmente vai batendo nos outros animais atrás, mandando ir, vai para lá, vai para cá. E nós temos o cachorro que cuida realmente dentro daquele rebanho de ovelhas. Então o cachorro, ele vai, separa aquelas ovelhas, centenas, realmente milhares, realmente ele vão o quê? Vários, dois cachorros realmente separando e mordendo todos os cachorros e organizando. Mas na verdade não se faz dessa maneira. Então isso é algo que eles fazem realmente de uma forma atual. Mas antigamente, quem criava o cachorro, até em Israel, se formos agora, realmente não se colocam o pastor atrás dos cachorros atrás. Na verdade, vai o pastor de ovelha na frente. Realmente porque ele vai na frente para lutar com qualquer coisa que aparecer. Não pode ir atrás das coisas. Ele vai na frente e todas as ovelhas o seguem. Depois vai a maior ovelha atrás do pastor, depois as outras ovelhas em realmente olha crescente. Nós precisamos ver que eles fazem uma fila. É porque se formos para Israel, se nós olharmos nos montes, nós podemos ver que existem diversas filas criadas. Quer dizer que são caminhos criados, trilhas criados pelas ovelhas. Quer dizer que o pastor de ovelha ele vai indo, então todas as ovelhas o seguem. Então, porque se for adiante, as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Então, nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação. Então, agora não é ouvir a voz de alguma pessoa, não é ouvir a voz de algum pastor. Então, mas agora é ouvir a voz do Senhor. Realmente nós não podemos ver o Senhor, mas podemos ouvir a sua voz. Não é? Então, o Senhor, Ele permitiu essa palavra para nós. Então, essa palavra do Senhor. Realmente o Espírito Santo, Ele ensina essa palavra para nós. Realmente quando ouvimos essa palavra, realmente nós ouvimos como a voz do Senhor. Então eu, quando estou no banheiro também, eu realmente ligo o rádio da palavra. E então realmente aparece o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Realmente a palavra sobre o Senhor Jesus. Aparece a palavra que o apóstolo Paulo disse, Pedro. Realmente todas as palavras que foram pregadas, realmente que são do Senhor, mas foram pregadas realmente por eles, realmente pelo Senhor. Eles todos podem pregar a palavra do Senhor, porque eles dizem a palavra do Senhor. Realmente essa palavra da Bíblia, vocês acham que é a palavra de quem? Realmente é o tempo de ouvirmos a palavra do Senhor Deus. É o tempo onde nós ouvimos a voz do Senhor. Então nós conhecemos a sua voz e o seguimos. Realmente nós conhecemos a voz do Senhor. Então realmente quem quer que seja, realmente junto com o Senhor. Realmente seguir o Senhor é você seguir junto do Senhor. Então você não seguir a palavra, quer dizer que você não segue ao Senhor. Então uma pessoa, em vez de seguir realmente a palavra, ele segue as palavras das pessoas famosas deste mundo. Então se formos adiante, realmente as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Então, mas é provavelmente por desconhecer a voz do estranho, realmente não o seguirão de modo nenhum, realmente antes fugirão dele. Então, realmente, a Turquia, realmente eu não consegui ir num lugar famoso na Turquia, mas realmente na Turquia tem uma coisa muito importante que vai passando depois de alguns dias realmente lá para o interior de Turquia, e você pode ver um campo bem grande onde tem diversas ovelhas, rebanhos bem grandes. E havia um pastor de ovelhas as levando. Aquele pastor de ovelhas ele falava várias coisas e as ovelhas o seguiam. E então, eu fui lá e disse para aquele pastor de ovelha. Eu falei, me empresta essa sua roupa. Era roupa feita com tecido de ovelha. Eu pedi o chapéu dele também. Eu realmente coloquei na minha cabeça, vesti, segurei o cajado dele. Como aquele pastor da ovelha, eu me vesti como pastor de ovelha. E assim, vestido de verdade como um pastor de ovelha. Eu fui lá e fiz o mesmo barulho que ele fez. Então, de um jeito similar, eu fiz o barulho. Mas as ovelhas nem olham para mim. Então, com certeza as ovelhas devem ter pensado. Eles falaram, nossa, tem alguém ele pegou até emprestado a roupa ali para fingir ser um pastor. Que engraçado, deve ter sido assim. Então realmente o pastor ele está ali do lado. Se o pastor não estivesse do lado, eles teriam fugido e falado, nossa, é um homem estranho.
Realmente eles desconhecem a voz do estranho. Então não seguem o estranho. Assim eles fogem. Então, realmente essa palavra é uma palavra muito importante. Então uma pessoa que recebeu a salvação, realmente se é a voz do Senhor, é a voz do estranho. Se é a verdade ou se é a falsidade. Realmente precisa saber distinguir. Realmente se caladamente somente seguir. Realmente como assim isso é a vida eterna? Realmente como o diabo ele criou muitas coisas falsas. Realmente por você crer no Senhor Deus, você crer no Senhor. Então realmente eles falando que crer no Senhor Deus, eles mataram o Senhor Jesus. Porque dentro deles existe o diabo. Realmente até hoje é a mesma coisa. Eles estão orando dentro da igreja, eles estão ali fazendo culto da mesma maneira. Será que o diabo vai deixá-los? Em 2 Coríntios, capítulo 11, realmente o apóstolo Paulo ele disse: realmente alguém está pregando outro Jesus, alguém fará receber outro evangelho, outra salvação. Realmente nós não podemos deixar. Então, realmente outro evangelho, como assim outro Jesus? Realmente quer dizer que Jesus falso, entenderam? Quer dizer que criaram um falso, um Jesus falso. Então eles falam que receberam o Espírito Santo, mas realmente na verdade receberam um demônio. Eu já vi muitas vezes isso. Então realmente falam que é evangelho, mas não é o evangelho de verdade, é o outro evangelho. Mas então as pessoas recebem muito bem essas coisas. Então o falso ele foi enfeitado muito melhor. É por isso que as pessoas que pregam isso, quem são? Em 2 Coríntios, realmente ele está dizendo que essas pessoas são os falsos profetas. São aqueles enganadores. E eles realmente se enfeitam como servos do Senhor. Isso não é algo estranho. Até o diabo ele se enfeita como anjo da luz. Até seus servos eles realmente realmente fingirem como servos da justiça, isso não é algo estranho. Então outro evangelho, outro espírito realmente prega dessa maneira. Quem faz isso? São servos do diabo. Existe o servo do Senhor Deus e servos do diabo. Então eles falam que realmente o Senhor Deus não existe. Não acredito no Senhor Jesus. Isso também é servo do diabo. Mas também aqui eles falam que podem crer no Jesus, podem crer no Senhor Deus. Mas ele cria um falso. Então mesmo se você soubesse que é falso, você não ia crer. Mas o falso ele está tão bem embrulhado como o verdadeiro. Realmente outro espírito, outro evangelho. Então, hoje em dia tem muitas pessoas que fazem esse trabalho da evangelização. Então nós achamos que é verdadeiro, ouvimos, mas se olharmos, ele foi corrupto um pouquinho, foi transformado um pouquinho. Se tiver um pouquinho diferente, já é falso. Então sabem aquelas coisas falsas que foram mexidas só um pouquinho, as pessoas não conseguem reparar. Antigamente as pessoas coreanas gostavam de produtos norte-americanos. Ultimamente é mais ou menos, mas antigamente quando estava escrito Made in USA, todo mundo ia comprar. Mas então, haviam muitos falsos ali no meio. Por isso, que se olhar na minha casa também, tinha pessoas muito felizes falando que compraram dos Estados Unidos aquele prato, mas se olharmos, não é. Por quê? Está escrito USA. Criavam muito falsos e vendiam. Até por isso que nos Estados Unidos criaram o julgamento. Então realmente utilizaram o nosso nome. Então quem é que fez USA? Foi o Japão. Mas Japão venceu como? Como assim ser USA? Então existe realmente uma cidade chamada USA no Japão. É porque se escrever em inglês fica USA. Mas então USA, realmente, nos Estados Unidos tem 3 pontos escritos. Realmente falando, USA, cada um tem um ponto na cada letra. Realmente não tem o que fazer pelo Made in USA. É por isso que o Japão venceu. Então se você não conseguir distinguir, então realmente
nós podemos ver que é realmente algo difícil quando nós temos as coisas daquele Japão, aquele Monami. Mas se olhamos na rua, tem pessoas que vendem aquelas canetas da Monami, todas amarradas, um montão, falando, olha, em atacado, vende. Mas eu vou em casa e vejo, não é Monami, é Monani. Fui enganado. Então o diabo, ele cria tanta falsidade. Realmente tantos falsos Jesus. Então, até o diabo, ele se enfeita como o quê? O anjo da luz. Realmente não é por você crer no Senhor Jesus que todos creem. Realmente até o diabo, sem perceber, ele é levado ao inferno. Realmente se você não acordar a sua mente. É por isso que realmente ele não ouve a voz dos estranhos. Realmente ele conhece a voz do Senhor, mas realmente não consegue ouvir a voz do estranho, não. Realmente ele não fala, ah, que bom, não. Ele foge. É algo tão estranho. Após recebermos a salvação, nós sabemos diferenciar. Então, durante 10 anos eu vivi como cristão, realmente esforçadamente. Eu cresci dentro da igreja batista, eu fui para a escola de teologia. Eu fiquei como pastor durante 4 anos realmente na igreja batista. Mas sem conseguir receber a salvação, eu estava pensativo. E eu fiquei pensando, mas realmente o amor do Senhor Deus que somente ouvia de alguém. Realmente eu consegui compreender verdadeiramente o que era salvação. Realmente compreendi verdadeiramente para o nosso coração. Realmente, verdadeiramente meus problemas foram resolvidos. Quando eu compreendi verdadeiramente, eu percebi até aqueles pastores que eu respeitava, todos aqueles doutores na escola de teologia. Realmente os pastores que eu gostava muito, que eu respeitava muito. Havia muitos pastores assim. E também o pastor, realmente diretor. Realmente é um pastor que era o diretor da escola de teologia. Ele fez até um doutorado nos Estados Unidos. Era uma pessoa muito esperta e inteligente naquele momento. Mas após eu receber a salvação, quando eu olhei para eles, eles eram falsos. Realmente é algo estranho. Até os pastores que eu realmente servia, que eu respeitava, eles pareciam todos hereges. Após recebermos a salvação. Então, realmente, após receber a salvação, receber o batismo. Realmente, esse batismo na igreja batista realmente não pode receber de forma errada. Da igreja batista, realmente, como se fosse batismo. Ele, todos realmente te pressionam falando para você receber o batismo. Todo mundo ficava falando sobre batismo. Então, se você falar batismo, então, realmente era algo bem complicado. Então você entrar na água, realmente eles ficavam rindo, ele falando, tem que entrar na água, não pode só jogar água. Como o Senhor Jesus recebeu o batismo, da mesma maneira. Realmente existe o batismo que nós recebemos, que realmente no tempo de João, realmente 2 pessoas desciam ao rio junto, realmente levavam essa pessoa para dentro da água e o retiravam. Realmente é preciso entrar, submergir na água. Então, mas realmente essa coisa de espigar a água realmente saiu da igreja católica. Eu dizendo que eu recebi o batismo, eu recebi o julgamento, realmente dentro do conselho. Realmente o conselho da igreja batista, os pastores, eles vieram, eles me impressionaram, eles falaram contra mim. Falaram, uma pessoa jovem, não seja assim. Então, daqui a pouco, se a sua emoção, sua palavra dentro de vocês acabar, realmente, antigamente eu era assim também. Nós vamos te enviar lá no exterior, realmente eles me persuadiram, eles tentaram me cuidar, eles tentaram me repreender. Mas todos eles eram hereges. É por isso que eu falei, realmente aqui, no Evangelho do Senhor Deus, até o Senhor Jesus recebeu o batismo, mas eu também preciso receber. Então eles falaram, então você precisa receber o batismo no Rio Jordão. Então como assim existe tanta besteira? Então eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Então eu falei, por que você não vai lá para lá viver como Jesus em Israel então? Então, realmente, quantas besteiras eles falavam. Então, realmente, de propósito para não crerem. Então, de qualquer maneira. Então, realmente tem a força de diferenciar. Toda a nossa igreja, receber a salvação, você frequenta a igreja durante um longo período de tempo. Ele não vai falar realmente para você não ir para a sua igreja. Ele fala, pode ir. Então, se ele for ouvir. Realmente aquele pastor que durante anos, 10, 20 anos, estava pregando a palavra para ele, ele falava, nossa, mas esse pastor, a palavra está muito estranha, por que será? Porque você recebeu através da graça do Senhor, mas agora ele está falando que você tem que receber o quê?
através do esforço do Senhor Deus. Então uma pessoa que recebeu a salvação verdadeiramente, ele consegue perceber que realmente está misturado, que está confusa a palavra do Senhor Deus, quando falam que é pelas obras. É por isso que realmente a palavra da igreja anterior não consegue entrar no seu coração após receber a salvação. Então realmente no início, primeiramente, ele pensa, realmente o pastor da minha igreja realmente parece que você não vai conseguir ouvir bem. Então será que eu fiquei arrogante? Então as pessoas se preocupam. Não é arrogância, é porque os ouvidos se abriram. Então agora é a voz do Senhor ou é a voz dos estranhos? Realmente é verdade ou falso? Então realmente abrir os ouvidos de diferenciar. Então se não abrir este ouvido, realmente o que fará? Então Jó capítulo 12, vamos procurar. A palavra do Antigo Testamento, Jó, capítulo 12, nós temos na frente de Salmos, depois de Salmos. Então, Jó, capítulo 12, versículo 11. Jó, capítulo 12, versículo 11, vamos ler todos juntos. Porventura, o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Então, realmente, aqui ele fala que a boca, ele consegue provar a comida, certo? Então, o paladar, você experimenta e fala, nossa, isso está estragado, isso está estranho, certo? Então, você vai lá e engole isso. Então, você vai lá e vomita isso, você tem que jogar fora, porque senão você vai adoecer. Então, a boca, ele sabe distinguir o sabor. Então, realmente, e você precisa falar, nossa, que está estranho, precisa cuspir. Então, realmente, o que será feito? Realmente, nós precisamos. Então, é um momento onde nós sentimos o sabor estranho e precisamos cuspir, porque nós estamos provando. O paladar, como ele prova o sabor. Realmente, como o ouvido, ele precisa provar as palavras. Realmente, o ouvido, ele é aberto quando você recebe a salvação. Você abre seus olhos. Após eu receber a salvação, quando eu estava lendo a Bíblia, eu percebi, nossa, realmente é uma palavra que eu aprendi tanto na escola de teologia durante 50, 40 anos, 30 minutos. Realmente estávamos lendo a Bíblia todos juntos, aprendendo, estudando. Mas após aprender, receber a salvação, quando eu ia ler, era um outro livro, eu falava, nossa, existe uma palavra dessa. Então eu fui lendo, fui percebendo coisas diferentes que eu já havia realmente sublinhado, que eu já havia pintado na minha Bíblia, mas abriram novos olhos, abriram um novo ouvido. Realmente o Senhor me deu o coração de compreender. Quer dizer que foi totalmente transformado. Então é por isso que realmente os ouvidos eles precisam provar da palavra. Realmente não é isso é bom, aquilo é bom, tudo é bom. Realmente algumas pessoas, ele fala, ah, esse pastor, aquele outro pastor, eu gosto de todos. Realmente até a igreja herege parece que é boa. Realmente eles também têm algo, tem um grande significado, dá pra entender. Realmente ninguém sabe o que é o que. Fala que tudo é bom. Então tudo parece saboroso. Então realmente as pessoas elas não sabem. Então realmente nós podemos ver que as pessoas ensinam a Bíblia ao contrário. E não sabem o porquê. Então realmente estarem ensinando errado. Realmente não conseguem compreender. Então não conseguem abrir os ouvidos. Então o Senhor Jesus, ele disse. Então ele disse, realmente nós realmente estamos ouvindo. Por que não consegue ouvir a palavra do Senhor? Por que você não consegue compreender a palavra do Senhor Deus? Então é por causa que realmente o seu ouvido ainda não foi aberto. Após receberem a salvação, o ouvido é aberto. Isso, se olharmos, é algo surpreendente. Então realmente é um momento. Vamos voltar para João capítulo 10. Palavra de João, capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 26. Versículo 26 e 27 eu irei ler. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então vós, por não seres as minhas ovelhas, não conseguem crer. Então quem não é ovelha do Senhor não consegue ouvir.
Então, realmente, quem busca essa palavra do Senhor Deus, realmente as pessoas elas buscam uma igreja, aquela outra igreja, falam, nossa, mas não é isso, não é aquilo. Realmente elas não receberam a salvação, mas as pessoas têm a consciência. As pessoas elas frequentam a igreja durante a vida toda, mas algumas pessoas elas falam depois de receber a salvação, falam, nossa, mas isso não está certo, isso não tem a palavra do Senhor, isso é algo tá estranho, não parece que tem essa salvação. Realmente se eu continuar frequentando essa igreja, realmente falando para ensinar isso, realmente não parece que eu estou indo para o objetivo da vida, que é a salvação, a vida eterna. Realmente então eles ficam buscando de igreja em igreja, e procurando o que é a verdade. Mas então quando chegaram na nossa igreja, ouvir a palavra, eles falam, nossa, realmente era isso que estava procurando. Tem pessoas que são assim. Então, antes de receber a salvação, realmente as pessoas que têm a vida de fé, a consciência, realmente o quê? Não precisa nem ser a vida de fé, a consciência um pouco mais aberta. Uma pessoa que não tem recebido a salvação consegue perceber que existe tanta falsidade neste mundo, sabe? Buscar, realmente sabe discernir. Então, realmente vós não conseguem crer porque não sois as minhas ovelhas. Realmente outras pessoas vêm para a nossa igreja, ouvem a palavra. Eles falam, nossa, por que a palavra é tão longa? Aí eles ficam assim se contorcendo na palavra. E no meio ele vai lá e sai e nunca mais volta. Ai meu Deus, realmente são pessoas tão coitadas. Poderia ter recebido a salvação. É realmente uma pena. Ele não sabe nem o que aconteceu consigo mesmo depois. Então realmente ao ouvir a palavra toda do Senhor Deus, as pessoas que vão contra. Ao mesmo ouvir a palavra do Senhor Deus, as pessoas que vão contra para matar o Senhor Jesus. Realmente eram muitos. Então, realmente vós, por não sois as minhas ovelhas. É por isso que realmente não conseguem ouvir. Realmente como o Volo já tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então as ovelhas, elas conhecem o pastor e o pastor conhece as ovelhas. Eles ouvem a voz do pastor e o seguem. Realmente em qualquer lugar que seja, até o fim. Versículo 28. Vamos ler todos juntos. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, realmente aqueles que seguem o Senhor, realmente o Senhor permite o quê? A vida eterna. Então, realmente o pastor, ele dá a vida eterna para as suas ovelhas, não é mesmo? Ele veio para dar a vida eterna. É por isso que ele morreu por nós. Então ele dá a vida eterna e nunca hão de perecer. Então realmente a vida eterna jamais você perece. Então uma pessoa, ele falar, uma pessoa que recebeu a salvação se errar também vai para o inferno. Não, isso tudo é mentira. Como assim uma pessoa que recebeu a salvação vai para o inferno? Como assim o filho do Senhor Deus ele vai para a perdição? Uma vez filho de Deus, mesmo que ele erre, ele pode receber o castigo do Senhor Deus, mas ele não vai para o inferno. Realmente isso é algo certeiro. Então realmente jamais hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então o Senhor, ele morrendo, derramando o seu sangue, aquela verdade, aquela vida permitida, está na mão do Senhor. O Senhor derramou seu sangue, nos salvou e nos comprou, e assim ele não nos soltará. Então realmente ninguém poderá realmente tomar a nossa vida diante das mãos do Senhor. Realmente existe o que? Uma segurança, 1, 2, 3, 5, 7, 8 camadas várias. Realmente uma vez filho do Senhor Deus, uma vez na vida eterna, a vida eterna não pode ser perdida. Então o Senhor, ele nos salvou. O Senhor, até podemos entrar no reino do Senhor, ele está nos protegendo, ele está nos conduzindo. Então realmente nada é perdido quando nós fazemos diante do Senhor Deus. Então realmente o Senhor é o nosso bom pastor. Então, o Senhor é o meu bom pastor, realmente nada me faltará. Então realmente nós, realmente daquele caminho realmente tão seco, agora eu estou indo para o caminho da luz, da vida, realmente do lugar que era do meu poder, da minha justiça, agora eu estou indo para o quê? Para o caminho da dom do Senhor Deus. Realmente mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, realmente que para entrar naquele lugar tão bom, aquele campo tão aberto, um lugar tão bom, montanhoso, cheio de vida, realmente eu preciso passar por aqui, pelas grutas, eu preciso passar pelas regiões montanhosas, realmente onde existem as feras escondidas. Realmente, mas para chegar naquele lugar cheio de pastos,
Realmente o pastor de ovelha está à frente me conduzindo. Realmente para buscar aquela grama. Realmente tem momentos que não estamos sempre lá aproveitando o verde, mas tem momentos que precisamos passar pelo vale da morte. O Senhor, Ele está conosco nesses momentos. Realmente o Senhor com seu cajado, com a sua voz Ele me conduz. Então realmente o Senhor, Ele tem realmente o cajado que está realmente me conduzindo. E se eu for muito rápido, Ele vai me bater para que eu vá atrás dele. Realmente se olharmos o cajado do pastor, realmente o cajado é muito maior do que os pastores de ovelhas. Realmente vocês já viram aqueles cajados dos pastores de ovelha? Então realmente em cima é um cajado e embaixo é um pau para bater. Então eles levam realmente dois. Então realmente ele pega o pau e bate nas ovelhas, vai tocando nelas falando, vem, 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 vocês que estão atrasados. E o cajado, que tem um formato assim bem redondinho, ele vai e tira as ovelhas que caíram dentro do buraco. Então realmente a palavra do Senhor, o cajado, eles são aqueles que conduzem junto do Senhor. Então realmente a sua justiça, a sua bondade realmente me conduz. Realmente o Senhor, Ele efetua toda isso até que nós possamos entrar no reino do Senhor Deus. Ele é nosso bom pastor. Realmente como isso é tão bom. Então por isso, vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Então Salmos 73. Salmos 73, versículo 24. 73, versículo 24. Vamos ler todos juntos. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Então, realmente, o Senhor, Ele me guia pelo seu conselho. Através da palavra do Senhor, Ele está me conduzindo. Ele está me levando para o meio da verdade. E depois me receberás na glória. O que é a glória? É o reino dos céus. Então, realmente, essa glória do Senhor Deus, Ele está nos conduzindo para o céu. Então, realmente, Ele ter nos salvo. É para que possamos entrar nessa glória do Senhor Deus. Realmente, primeiramente, o Senhor está nos ensinando, pela sua condução está nos levando. Mas depois Ele nos receberá na glória. Como é isso? Então, para entrar nessa glória do Senhor Deus, não somente tendo recebido a salvação, mas precisa receber a condução através do conselho do Senhor. Então, você recebeu a salvação, mas você não quer receber o conselho do Senhor Deus? Você não quer receber a condução? Você não quer obedecer a palavra do Senhor? Precisa obedecer. Então agora, qualquer lugar que você vá, você precisa seguir o Senhor. Realmente, qualquer um que me siga, realmente negue a si mesmo e leve a sua cruz. Realmente pode ser que nós caminhemos pelo caminho do sofrimento. Pode ser que em outros momentos tenhamos sofrimento, temos a tribulação. Então realmente, como é que nós iremos ser levados ao reino do Senhor? Realmente, nós todos, como é que podemos ir contrariar esse trabalho do Senhor Deus? Realmente nós recebendo esse conselho, nós somos conduzidos pelo Senhor. E depois nós seremos recebidos por Ele na sua justiça, na sua glória. Vamos ler versículo 25. Quem tenho eu no céu senão a Ti? E na terra não há quem eu deseje além de Ti. Então realmente seja no céu, seja na terra, realmente eu somente tenho o Senhor. Somente espero pelo Senhor. Realmente não existe nada mais precioso que o Senhor. Mas então realmente existe alguém mais para vocês buscarem do que o Senhor? Então da mesma maneira, realmente não existe nada mais precioso que o Senhor. Sim ou não? Não é? Vocês amam o Senhor? Vocês o esperam? Tem alguém mais do que vocês desejam do que o Senhor? Se tiver, não pode. Já era. Não pode ter. Então o Senhor, Ele nos amou. O Senhor, Ele deu a sua vida por nós. Então realmente o Senhor, Ele deu a sua vida por causa de nós. Realmente nós precisamos amar o Senhor por causa disso. Realmente nós precisamos amar o Senhor mais do que qualquer coisa neste mundo. Então o Senhor disse, realmente disse, João, filho de Simão, realmente você me amas mais do que todas essas coisas. Realmente Ele disse 3 vezes. Realmente da mesma maneira o Senhor, Ele irá nos perguntar. E nós também precisamos falar da mesma maneira. Sim, o Senhor o sabe que eu amo. Então realmente nós amamos o Senhor mais do que qualquer coisa neste mundo. Então, realmente até a morte nós precisamos seguir ao Senhor, onde quer que seja. Então com esse coração, realmente até entrar no reino do Senhor Deus.
Então, da mesma maneira, realmente nós temos conduzidos pelo Senhor, pelo bom pastor. Então, sabendo dessa maneira, que agora o Espírito Santo realmente nos faz compreender essa graça da salvação do Senhor. Realmente, sendo esse bom pastor, nós ouvimos essa voz do Senhor e agora estamos seguindo. Esse é o trabalho do Espírito Santo, que fazemos compreender essa voz e sermos conduzidos ao reino do Senhor Deus. É o momento onde estamos bem próximos do retorno do Senhor. E agora, pelo retiro de verão, nossos irmãos que estão preparando, que estão orando, realmente que muitos espíritos possam receber a salvação dessa vez, para que realmente possa dar uma grande glória e graça ao Senhor Deus Pai. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus e estávamos perdidos no meio do pecado. Senhor, realmente nós que precisávamos entrar somente na perdição eterna, no seu julgamento. Realmente o Senhor nos procurou, o Senhor nos salvou. O Senhor fez com que o restante das nossas vidas, realmente todas as nossas dificuldades, pudessem ser responsabilizadas pelo Senhor, pudesse ser conduzida pela sua palavra. Nós agradecemos por essa graça. Senhor, para nos salvar, o Senhor realmente morreu na cruz. Realmente o Senhor, primeiramente entrou, passou pelo véu por nós. Realmente nós, estando diante do véu, realmente o Senhor que já deixou aberto para passarmos. Realmente nesse caminho da vida, essa nova vida. Realmente que nós possamos receber a condução do Espírito Santo do Senhor para vivermos essa nova vida. Que o Senhor possa estar junto. Senhor, também o retiro de verão que está bem próximo agora. Que nós todos possamos orar juntos. Que todos nós possamos estar pregando o Evangelho juntos. Dessa vez também, realmente, através que muitos espíritos possam receber a salvação nesse momento e possam se tornar a glória do Senhor Deus. Que muitos espíritos assim realmente possam ser utilizados de forma preciosa para o seu trabalho. Senhor, nossos irmãos e irmãs, nesse momento também, realmente, que o Senhor possa estar junto para fazer o seu trabalho. Que o Senhor Deus possa realmente estar conduzindo para todo o seu trabalho, que nenhum irmão se falte ou se perca. Realmente, que o Senhor realmente possa permitir para que nossos familiares possam ter pena, possam receber a salvação através da sua misericórdia. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.